como estudar para o Enem resolvendo as questões anteriores da prova. Fala, aluno, beleza? Aluno, vem chegando logo, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Vai chegando, seja bem-vindo, bora arrebentar no Enem 2019. Esse vídeo, aluno, ele é um vídeo para poder sanar algumas dúvidas de quem está começando a estudar para o Enem 2019. Eu tenho recebido aí alguns comentários, tanto no meu Instagram, no @profguilhermevargas, ou aqui mesmo no canal, de alunos que falam o seguinte: professor, o sucesso do Enem, o segredo para você mandar bem na prova é resolver as questões dos Enems anteriores. Tá, mas eu já resolvi todas. E aí, o que eu faço agora? E aí, aluno, que eu estou passando aqui para te perguntar o seguinte: será que você está resolvendo essas questões da forma correta? Primeira dica: não resolva questões do Enem como simulado. As questões dos Enems anteriores, elas têm que ser resolvidas da forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Só que antes de falar como resolver, eu preciso só dar uma lembradinha no seguinte. Aluno, não se esqueça, a prova do Enem, ela é uma prova atemporal. O que significa isso? Eu vejo muitos professores dando dicas sobre Enem. Toma cuidado porque 30 anos da morte de um poeta X, 50 anos da morte de alguém, 100 anos que foi assinado um tratado tal, 300 anos de uma revolução. Aluno, o Enem, ele é atemporal. Ele não leva em consideração estas datas. Esses momentos históricos aí, eles são importantes para vestibulares tradicionais. Às vezes o aluno se pega, por exemplo, tá tendo um surto de uma doença específica. Isso vai cair no Enem? Aluno, não vai cair. E se cair, foi só coincidência. Por quê? Porque, aluno, as questões do Enem, elas estão no BNI, o Banco Nacional de Itens. As questões do Enem 2019, essas questões já foram feitas, essas questões já foram testadas, essas questões já voltaram para poder ser revistas, então elas já passaram por um longo processo. Não é um vestibular tradicional em que uma banca faz uma questão agora para uma prova daqui a 2, 3 meses. O Enem não é assim. Eu vou te dar alguns exemplos rápidos, só para você entender o que eu estou falando. No Enem de 2017, caiu uma questão de matemática falando sobre a taça da Copa do Mundo que aconteceu no Brasil em 2014. É assim que funciona? É desse jeito que funciona. Poderá cair no Enem de 2019 uma questão envolvendo o acidente de Mariana? Sim. Por quê? Quando houve o acidente de Mariana, questões foram feitas. Essas questões foram testadas, essas questões foram para o banco. E isso, aluno, demora pelo menos um ano, de 1 a 2 anos, no mínimo, para essa questão poder estar pronta para a prova. Então, esse é o primeiro cuidado que vocês têm que tomar. Não ficar ligado nisso. Claro, você vai estudar, você vai entender os movimentos, vai entender essa história que envolve os processos, vai estudar essas doenças. Claro que vai fazer isso. Mas lembrando, o Enem é atemporal. Não se prenda a isso. Um outro exemplo, o grafeno. Ele foi prêmio Nobel em 2010. Então, 2 pesquisadores ganharam lá o prêmio Nobel descobrindo o grafeno. O grafeno, ele apareceu na prova do Enem em 2018. Então, toma muito cuidado com estas frases, tá? De que isso vai cair, isso é tendência. Não, o Enem não tem tendência. A tendência de cair no Enem são fenômenos que já aconteceram. O acidente da Boate Kiss, por exemplo, foi um dos maiores acidentes aí que aconteceu no Brasil. Beleza, nunca apareceu no Enem, então toma cuidado com isso. Quem quiser saber mais sobre como elabora a prova, como que funciona, tem um vídeo, eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição, que é exatamente o vídeo aqui do canal, como é feita a prova do Enem. Eu vou deixar no segundo aqui um link que é do canal Futura.
aonde o canal Futura tem uma matéria, uma trilha muito legal, onde ele explica tudo sobre o Enem. Então, alguns vídeos aí da internet de alguns professores, inclusive este vídeo meu está lá no Futura, aonde eles mostram para vocês como a prova é feita. Agora, estudar, resolver questões do Enem. Como é que eu faço para resolver essas questões? Da seguinte forma, aluno, eu tenho aí uma questão do Enem. Essa questão é uma questão do Enem de 2018. É uma questão que fala que o petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizamos o produto de origem fóssil utilizando-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Aluno, vamos entender o seguinte, toda a questão do Enem, ela é composta primeiramente por um texto base. Foi esse texto que eu li para vocês. E aluno, é exatamente neste texto base que está o grande segredo da prova do Enem. Tudo bem? Daqui a pouco vamos falar sobre ele. Embaixo, o que você tem aqui? Embaixo, aluno, você tem o que a gente chama de distrator, que seria aí para vocês as opções, aonde só uma está correta. Ah, mas professor, se eu acertar uma próxima, vale ponto? Não, aluno, não vai contabilizar. Só uma questão é a correta, só ela será pontuada. Qualquer outra que você marcar, está errado. Tá, mas como é que eu resolveria essa questão? Eu vou estudar para o Enem 2019, eu vou estudar pelas questões anteriores. Como resolver essa questão? Essa questão, então, por exemplo, é uma questão que quer saber de você o que é craqueamento. Vamos lá, eu vou pegar aqui uma questão do Enem Libras 2017. A questão tem o mesmo formato, como toda questão do Enem. Você está vendo aí o que você chama de texto base. Agora eu vou resolver essa questão como você, aluno, deve resolver ela durante o seu ano de estudo, como você deve resolver todas as questões do Enem. Então vamos lá. O polietileno é formado pela polimerização do eteno. Peraí, polimerização do eteno? Aluno, você sabe o que é polimerização? Não. Então é bom você dar uma estudada. É assim que você vai resolver as questões do Enem. Sendo usualmente obtido pelo craqueamento da nafta. Vem cá, você sabe o que é craqueamento? Não. Então você precisa estudar. Uma fração do petróleo. O plástico verde. Peraí, plástico verde? O que é o plástico verde? É um polímero produzido a partir da cana-de-açúcar. Tá, mas você sabe o que é um polímero? Do qual se obtém o etanol, que é desidratado a eteno. Aluno, ele está falando aqui de uma reação de desidratação. E este é empregado para a produção do polietileno. A degradação do polietileno produz gás carbônico, cujo aumento da concentração da atmosfera contribui para o efeito estufa. Qual é a vantagem de se utilizar o eteno da cana-de-açúcar para produzir o plástico? Então, de uma forma prática, ele está falando para você que ele está produzindo um plástico que é derivado da cana-de-açúcar. Peraí, se eu estou usando um plástico que é de uma fonte renovável, qual é a vantagem então? Estou usando fontes renováveis. Nesse caso aqui, nenhum problema. Uma questão extremamente tranquila, aluno. Só que, para você resolver essa questão, você continua sem saber o que é polimerização, o que é craqueamento, o que é desidratação. Só que aí que está o segredo. Você não pode ir para outra questão sem antes fazer essa análise. Vamos supor que em 2018 você estava estudando e pegou a prova do Enem Libras 2017, leu essa questão e você fez toda a análise. E aí, aluno, você analisou o que é craqueamento. Processo de decomposição térmica sob pressão e com catalisadores, com o qual, por exemplo, as frações hidrocarbônicas pesadas, as moléculas maiores do petróleo, são transformadas em mais leves. Craqueamento, cracking, quebra. Eu pego uma molécula grande, quebro em 2 moléculas menores, em 3 moléculas menores. Isso é craqueamento. Eu não precisei dessa informação para resolver essa questão de Libras. Beleza. Só que essa informação, aluno, é o que realmente eu tenho que me preocupar.
o que é craqueamento, o que é polimerização, sem entender todas as palavras, os fenômenos, tudo dessa questão, eu não vou poder ir para outra. Se você tivesse feito isso em 2018, estudando o Enem 2017, o que ia acontecer no Enem 2018? A pergunta da questão que a gente leu lá é o seguinte: além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre no processo de craqueamento? Não é a quebra, aluno? Moléculas maiores virando moléculas menores? Então, extremamente tranquilo. Resposta à letra A, transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. É assim que se estuda para a prova. E não é só no texto base não, tá? Você também vai dar uma olhada nos distratores quando você estiver estudando. Nesse caso, nessa questão de 2018, no texto base, ele fala sobre técnicas de separação para obtenção do petróleo, ele fala sobre craqueamento. Aqui ele está falando sobre uma matéria-prima de grande variedade de produto formado por substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarboneto. Tá, mas em sua maioria, então quer dizer que o petróleo não é só hidrocarboneto. Quais são os outros compostos que estão lá? Isso tudo faz parte do aprendizado. Vai nas opções: reação de oxirredução com transferência de elétron. Você sabe o que é oxirredução? Não, você não vai pular antes de dar uma olhada nisso. Solubilização, entender semelhante dissolve semelhante. Decantação, está falando de método de separação. Então, aluno, é assim que se resolve as questões dos Enems anteriores. É com tempo, é com paciência, é com uma análise. Então, eu estudei petróleo, vou resolver uma questão sobre petróleo. Quando você for fazer, você vai ter que ter analisado todo o assunto petróleo, entendido todo o processo. E é assim para todas as questões. Aluno, resolver as questões dos Enems anteriores é o segredo do sucesso da prova. Só que não é sentar e ficar fazendo, marcando o X. É entender cada questão, entender cada assunto. Você sabe, dúvida? Só deixar aqui embaixo nos comentários, não se esquece, se inscreva no canal do lado aí, ó. Clica lá no botão inscreva-se, vermelhinho. Vamos junto arrebentar no Enem 2019. Compartilhe o vídeo, convida os amigos e explica aí os seus amigos como estuda para o Enem. Lembra de tudo, qualquer dúvida, volta no início. E aqui eu saco e manjo muito de Enem. Valeu, aluno. Fui.